criação do homem e sobre os princípios que Deus estabeleceu sobre o homem. Amém? Porque a gente não pode falar sobre isso, sobre qualquer coisa das Escrituras. Nada a gente pode falar das Escrituras se a gente não compreender os princípios por detrás de todas as nossas atitudes. Então, preste atenção. Eu já falei aqui algumas vezes, e eu gosto muito de usar esse exemplo porque ele funciona. Nós apresentamos os nossos filhos na igreja. Quando os nossos filhos são pequenos, nós apresentamos os nossos filhos. Levamos ele para o pastor. O pastor vai lá, ora, tem uns que tem até certificado. A Lívia, quando foi apresentada, recebeu um certificado, tá? Que a gente tem lá em casa, um certificado, o nome, o dia, o logo da igreja, aquela coisa toda, porque ela foi apresentada, nós apresentamos ela a Deus. Então nós cumprimos com esse princípio estabelecido por Deus nas Escrituras. Por que nós fazemos isso? Porque Deus estabeleceu um princípio. E esse princípio, quando você cumpre, há algo por detrás dele. Então, eu apresento o meu filho, eu apresento a minha criança, eu apresento o meu bebê, porque quando eu faço isso, quando eu cumpro esse princípio, algo acontece no mundo espiritual. Amém ou não amém? E Jesus foi apresentado, cumpriu com o princípio. O que acontece na vida cristã hoje, na maioria das vezes? Nós fazemos as coisas sem saber o que está por detrás desses princípios. Então, nós viemos aqui, participamos da ceia do Senhor, sem saber o que isso significa. Comemos e bebemos e vamos para a nossa casa e sem saber o que significa isso. Nós apresentamos os nossos filhos sem saber o porquê que fazemos isso. Nós descemos as águas do batismo sem saber o porquê. Ô meu irmão, você já parou para pensar por que você decidiu ir lá e trocar de roupa e se mergulhar na água, tomar um banho de roupa na frente de todo mundo? Há um princípio por detrás disso. E todas as coisas das Escrituras funcionam dessa maneira, porque o nosso Deus é um Deus de princípios. E quando falamos dos dízimos, quando falamos das ofertas, quando falamos da primícia, vamos falar muito sobre isso. Não dizimamos e não ofertamos e não entregamos as nossas primícias porque fizemos, simplesmente porque fazemos. Ah não, porque a igreja precisa de pagar a luz, a conta de luz. Não. Ah, porque a igreja precisa de pagar a conta de água. Não tem nada a ver com isso. Porque olha aqui para mim. Lá em Gênesis, no capítulo 14, a Bíblia vai dizer que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque no meio do deserto. Não tinha conta de luz para pagar. Não tinha água para pagar. Nem tinha igreja. É possível compreender, meu irmão? E algo aconteceu. Nós vamos falar sobre isso. Eu já dei umas pinceladas aqui sobre isso. Mas nós vamos a fundo disso. Em breve, nós vamos chegar lá. O que aconteceu ali? Ali houve uma troca de unção. Então, precisamos fazer as coisas cristãs sabendo o que elas significam. E é disso que estamos falando. Eu estou aqui já há 5 aulas, vai fazer quase 5 horas. Eu estou aqui só preparando o terreno no teu coração, para você poder compreender a fundo o que é primícia, o que é oferta, o que é dízimo. Para você nunca mais, olha aqui, meu irmão, você nunca mais vai entregar um dízimo, nunca mais você vai ofertar sem saber o que isso significa. Pastor, eu tenho 40 anos de crente, 30 anos de crente, 20 anos de crente. Azar o seu, você tinha que ter aprendido isso antes. Mas sorte a sua, que você vai aprender agora. Amém? Então, presta atenção. Deus trabalha com princípios. O nosso Deus é um Deus de princípio. Nada com Ele é só por fazer. Então, o dízimo foi estabelecido antes da lei. Amém ou não amém?
Isso é simples de compreender. Se a lei foi escrita por Moisés em Êxodo e Levítico, e Abraão dizimou para Melquisedeque em Gênesis capítulo 14, então o ponto está resolvido. A primeira vez que a palavra sacerdote aparece nas Escrituras é em Gênesis capítulo 14, quando vai falar de Melquisedeque. A primeira vez que Deus é definido como Deus Altíssimo é em Gênesis capítulo 14. Nós vamos chegar lá. Eu preciso que você, eu preciso falar para que o Espírito Santo abra aí uma porta de entrada na tua cabeça. Abra uma porta de entrada no teu coração para que você compreenda isso. Porque o que você está aprendendo aqui não é qualquer coisa. Vai por mim, meu irmão. Vai por mim. Então preste atenção. Segura na cadeira aí. Então, nós falamos que Deus colocou Adão no Éden. E no Éden Deus plantou um jardim. E colocou Adão dentro desse jardim. Ou seja, Adão estava no centro da vontade de Deus. Amém ou amém? O Éden era o tabernáculo. Nós já falamos sobre isso. Então você tinha a floresta aqui, você tinha o átrio, você tinha o santo lugar e o santo dos santos. Onde é o santo dos santos? Onde Deus vinha falar com Adão todos os dias. A presença de Deus se manifestava para Adão todos os dias. E onde que é que a presença de Deus se manifesta? No santo lugar, no santo dos santos. Amém ou não amém? Então, presta atenção. Deus, nós falamos das árvores, não falamos? Falamos das árvores. Então, Deus pegou Adão e colocou ele dentro do jardim. Ou seja, no Éden tinha um jardim. E Deus colocou Adão lá. E cercou ele com 4 tipos de árvores. Amém? Quantos tipos de árvore? 4. Quantas árvores agradáveis à vista, árvores boas de se comer, a árvore da vida no centro do jardim e a árvore da ciência, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus ofereceu para Adão e Deus oferece para você conforto. Deus quer que você tenha conforto. Falamos aqui sobre isso, só fazendo um resumo. Deus quer que você tenha uma casa confortável. Deus quer que você more num lugar confortável. Deus quer que você venha para uma igreja e se sinta confortável. Deus quer que você conduza o seu carro confortável. Deus quer te dar coisas confortáveis. Por que Deus quer me dar coisas confortáveis? Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque Ele quer ser o provedor dessas coisas agradáveis para você. Porque Deus, na sua natureza, Ele é provedor. O nosso Deus é o Deus provedor. Então, o que Ele faz? Ele coloca dentro do teu coração, Ele coloca dentro de você o desejo pelo conforto. Quem que não gosta de conforto? Irmão, todo mundo gosta de conforto. É claro, aquilo que às vezes é bom para você, às vezes não é para mim. Mas todos nós gostamos de conforto. Quem gosta de dormir numa cama molhada? Quem gosta de dormir num quarto escuro, cheio de umidade, numa cama com um colchãozinho fino? Quem gosta disso? Não, você quer dormir numa cama confortável, você quer ligar o ar-condicionado quente e dormir num lugar gostoso? Você quer ter um bom colchão daqueles altos? E você deseja essas coisas. Por que você deseja essas coisas? Porque Deus colocou o desejo no seu coração. Para que você deseje essas coisas e Ele possa ser o provedor dessas coisas. Olha só o que a Bíblia vai dizer. É melhor dar do que receber. Por que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber? Porque quando você tem prazer em dar, você se assemelha a Deus. É gostoso, não é? Quem tem filho sabe disso. Você chegar lá e o seu filho tem um desejo por alguma coisa há muito tempo e você vai lá e provê aquilo para ele. Não é bom isso? É o que Deus sente, a alegria que Deus sente quando Ele te dá algo que você deseja.
Está conseguindo compreender, meu irmão? Deus quer atender ao seu conforto. Deus quer que você tenha, eu não sei qual é a sua prioridade, não sei se você quer ter um carro confortável, se você quer ter uma casa confortável, se você quer ter um colchão confortável, eu não sei o que é que você quer, mas de uma coisa eu sei, Deus quer te dar. Muitas vezes nós não temos porque nós não ainda aprendemos a lidar com essas coisas, porque você às vezes não domina sobre essas coisas. Está conseguindo compreender? Então muitas vezes irmão Fátima, muitas vezes eu quero algo, presta atenção. Muitas vezes eu quero algo, eu quero muito algo. E Deus quer me dar esse algo. Só que se eu não cumpro com o princípio, e se Deus sabe que aquilo vai me dominar, eu não vou receber. Pode chorar, pode espernear, porque Deus prefere ver você chorando, esperneando, do que deixar de viver a vida toda contigo. Ele quer viver a eternidade com você. Então ele só vai, olha aqui, eu gostaria muito de dar uma Ferrari 0 km para o meu filho. Só que eu sei que se eu der uma Ferrari 0 km, ele vai se matar por aí na rua. Está conseguindo? Eu tenho uma moto super potente, 1500 cilindradas. Eu não queria dar, mas se eu der, eu sei que ele vai se matar lá fora. Eu vou dar. É assim que Deus age. Ele quer te dar, mas você primeiro tem que estar pronto para receber. Segundo, tem que cumprir com os princípios. Posso te falar? Ele já te deu tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você deseja, Ele já deu. Nós já lemos o texto do 1 Efésios, em Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ou seja, Ele já nos deu. Você precisa, primeiro, estar preparado para a bênção. Segundo, cumprir com os princípios para recebê-la. Amém ou não amém? Amém? Então, Deus quer... Irmão, deseja as coisas, só não deixe que isso te domine. Eu não sei o que é que você quer, Deus quer te dar. Se você não tem ainda, é porque você primeiro não está preparado, segundo não cumpriu com o princípio para receber, porque a gente precisa cumprir com os princípios para receber. Então, vamos falar sobre isso. Então tinha árvores boas para se comer, ou seja, tinha provisão. Você lembra o que foi que Deus mandou Adão fazer no jardim? Abre lá Gênesis capítulo 2, se você não lembra. Pela tua cara, irmão, dá para perceber. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Olha só, não havia homem para lavrar a terra, ou seja, Deus, quando Ele cria o homem, Ele diz para o homem lavrar a terra, cuidar da terra. Amém ou não amém? Só que, quem é que mexe com terra sabe, melhor que eu inclusive, que você planta, que você come na hora. Quanto tempo demora? Vamos falar daqui. Eu adoro maçã. Quanto tempo demora uma árvore depois que eu planto para ela dar a primeira maçã para eu comer? Quantos anos? 3, 4. 3 anos. Em 3 anos morre de fome. 30 dias a gente não comer nada, a gente morre de fome. O que eu quero dizer para você? Deus, Ele é o teu provedor. E Ele já te provê antes de você poder comer da sua própria árvore. Como assim? Ele te dá a árvore e depois te dá o jardim para você lavrar. Ou seja, você já entra recebendo. Eu vou falar de novo. Tudo aquilo com Deus é o seguinte: quando Deus pega você, você já entra recebendo, você já entra comendo.
E aí depois você vai fazer o que tem que ser feito. Ou seja, tudo já está preparado. Deus já proveu tudo para você. É só você entrar na terra e comer dela. Lembra quando os homens entraram em Canaã? O que tinha em Canaã? Leite? Não era mel. Quando a Bíblia vai falar que ela era leite e mel, eram tâmaras. Então preste atenção. Quando eles entraram na cidade, eles entraram plantando ou entraram colhendo? Com Deus é assim, meu irmão. Quando Ele chama você para algo, você já entra colhendo. Só que aí depois você precisa fazer a sua parte. Por isso que você precisa entregar para Ele aquilo que é dele. Porque as árvores, essas árvores aqui, as árvores da tua vida, eu não sei o que são as árvores boas de comer da tua vida, são de quem? São dele. Ele deixa você comer das árvores dele. Ele diz para Adão: olha, de todas as árvores você pode comer, só não pode comer do meu dízimo. Só não coma do meu dízimo. Deixa ele lá, não toca nele. Mas a gente quer comer o quê? A gente quer comer do dízimo. Essas árvores eram de quem? 1, 2, 3. De quem que eram essas árvores? Era de Deus, a terra toda dele. Ele disse: você pode comer de todas. De 90% você pode comer. Eu só não quero que você coma. Está vendo como o problema do dinheiro é mais antigo que você imagina? O homem sempre quer aquilo que é de Deus. Adão morreria se comesse só dessas 3 árvores? Não. Ele ia ter uma vida espetacular. Só que ele quis comer qual? Ah, pastor, olha, eu tenho um coração tão bom, que assim, eu não dizimo na igreja, mas eu pego os 10% e dou para os pobres. Está comendo do que não é teu. Ah, eu ajudo os refugiados. Eu ajudo uma organização aí, sem fins lucrativos. Não, Deus não é isso que Deus quer. Por que você não faz isso com os teus 90? Para você não vender? Então, Deus entregou conforto para o homem. Deus entregou para ele provisão. Deus entregou para você conforto. Ah, eu quero mais, então eu desejo mais. Cumpra com os princípios. Você vai ter mais. Amém? Amém ou amém? Então, o que mais que tinha lá na casa dele? A árvore. Dentro da casa dele, a árvore da vida. Deus plantou dentro da tua casa a árvore da vida. Deus plantou dentro da tua casa folhas. Olha, sabe o que tem na árvore da vida? Abre lá comigo, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, lá na última página da tua Bíblia. Quer dizer, a última página muitas vezes é só 22, peço desculpa. Que é a sua, às vezes tem mapas e tal. Último capítulo, 22. E ela está no mesmo lugar. Deus tirou a árvore da vida daqui e ela está no mesmo lugar. Essa árvore da vida, meu irmão, olha aqui, é um tipo de Cristo. Todo mundo achou Apocalipse 22? Verso 1. Mostrou-me depois o rio da água da vida, resplandecente como cristal, que nascia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, olha, ela continua no meio. E de um lado e do outro lado do rio estava a árvore da vida. É a mesma. Que produz 12 frutos, dando a cada mês o seu fruto.
E as folhas da árvore eram para a saúde das nações. Olha aqui, Deus plantou dentro da tua casa a árvore da vida, que é Cristo, e das folhas dele tem saúde. Porque Deus quer que você tenha vida, saúde. Precisa de saúde, irmão? A árvore da vida está dentro da tua casa. Em quarto lugar, o reino de Deus está representado aqui também. Não poderia ser violada. Essa árvore não poderia ser tocada. Essa árvore aqui, ela é dízimo, ela é primícia. Posso te ensinar algo que ele nunca te ensinou? Lá em Gênesis, no capítulo 3, a gente confunde. Lembra que a serpente perguntou para ela assim: Deus disse que você não pode comer da árvore? E aí a Eva disse para ela assim, que não podia nem comer nem tocar na árvore. Aí a gente aprendeu errado, a gente aprendeu que Adão não ensinou para ela. Eu aprendi assim, quem aprendeu assim? Olha lá, ela não sabia de nada, ela falou que não podia tocar na árvore. Adão ensinou ela, Adão foi isso, Adão... Ela não pode tocar na árvore. Deus não disse que não era para tocar, mas não podia. Por quê? Ela é primícia. Não pode tocar na árvore. Olha aqui, você não pode tocar na primícia, você não pode tocar no dízimo. Eu vou falar de novo para você. Anota essa palavra. Você não pode tocar na primícia e você não pode tocar no dízimo. A oferta, você deve entregar, você pode entregar quando você quiser, quando você quiser. Agora o dízimo e a primícia você não pode tocar. Amém ou não amém? Amém. Mas por que Deus permitiu que a árvore estivesse ali então? Se não podia tocar na árvore, se não podia comer do fruto da árvore, Deus podia, olha aqui, tinha 1000 árvores, 1000 espécies de árvores, uma não podia tocar. Por que Deus não colocou ela lá longe? Por que Deus não colocou ela lá longe do jardim? Tinha uma árvore porque pode dar o livre-arbítrio. Amém. Só que esse livre-arbítrio podia estar longe. Por que estava perto? Só fala se você quiser. Toda vez que Deus te dá algo, presta atenção. Toda vez que Deus te dá algo, aquilo que pertence a Ele vem misturado com o que pertence a nós. Olha aqui, o emprego que você tem, a renda que você tem, o salário que você tem, é de quem? É dele. Tudo é dele. Meu irmão, você é escravo. Você é escravo. Quem é que é comprado pelo sangue de Jesus? Amém. Se você é comprado, você é escravo. Escravo não tem salário. Não. Escravo não tem salário. A Bíblia vai falar que nós somos escravos de Cristo. Essa versão checheleta nossa aí, escreve lá que nós somos servos. Porque o português é assim, a língua portuguesa é assim, ele usa palavras para poder ficar mais bonitinho. Não, mas o original é escravo. Nós somos escravos de Cristo. Se é como escravo, não tem salário. Escravo não tem pensão. Tudo que você recebe é dele. E quando você recebe todo mês, aquilo que é dele vem misturado junto com aquilo que ele decidiu te dar. Então, ele coloca isso aqui tudo no bolo. E por que ele faz isso? Porque ele quer saber
também por que Deus estipulou o dízimo? Para que aquele que dizima aprenda a temer ao Senhor. Está na Bíblia, depois eu te mostro, a gente vai chegar lá. Não faço isso. Está conseguindo pegar ou não? Então, Deus ele te entrega 100% de tudo aquilo que é dele. Não é teu, você é escravo. Eu não sou escravo de Cristo. Também então, irmão. Então tá bom, então você seja escravo do diabo. Que você... Ou ele te comprou, não. Se ele não te comprou, você não pertence a ele. Se você não pertence a ele, você pertence a quem? Estamos aqui para isso, amém ou não? Todos aqui fomos comprados pelo sangue de Jesus. O mundo, olha aqui, o mundo todo foi comprado pelo sangue de Jesus. O sangue dele é tão poderoso que o sangue dele comprou todas as pessoas. O problema é que algumas pessoas se colocam como servos e escravos dele e reconhecem que foram comprados por ele, e outros não. E sabe qual que é a grande diferença das pessoas que vão para o céu e das que vão para o inferno? As que vão para o céu são aquelas que reconheceram que foram compradas pelo sangue de Jesus. E as que não reconheceram, simples assim. Meu irmão, a salvação é simples. É simples. A gente tem mania de colocar um monte de dificuldades na salvação. Não, porque você, irmão, se não participar da ceia, se não fizer isso, se não fizer isso, se não fizer isso, se não fizer isso, nada. Irmão, a salvação é a coisa mais simples do mundo. Sabe por quê? Se ela não for simples, ela é segregada, ela é sectária. Se ela for sectária, somente alguns podem ir, outros não. Você acha que Deus vai fazer isso? A salvação é simples. É só você reconhecer que Jesus te comprou. Glória a Deus. Pobre pode reconhecer que Jesus comprou ele? Pode ou não pode? O rico pode? Pode. O branco pode? O negro pode? O baixinho pode? O alto pode? O gordinho pode? Todo mundo pode! Então ela é para todos. Só que você precisa reconhecer que você é escravo dele, que você pertence a ele, que ele te comprou, que ele é o seu Senhor. Se ele é o seu Senhor, tudo aquilo que ele disse que você tem que fazer, você tem que fazer, porque você é escravo, né? Você não faz o que você quer, você faz o que ele manda você fazer. Porque escravo é assim, né, meu irmão? A gente não tem muita noção de escravo, porque graças a Deus a gente não viveu esse universo de escravos. Graças a Deus. Mas um escravo, o povo judeu, por exemplo, que foi escravo, esse tinha direito aqui. José também foi escravo do faraó. José foi escravo, e tantos homens foram escravos. Escravo não tem direito, meu irmão. Escravo não, discorda. Escravo não discorda. Escravo faz aquilo que o Senhor manda ele fazer. Escravo come aquilo que o Senhor dele dá para ele. Escravo dorme onde o Senhor dele manda ele dormir. Escravo trabalha onde o Senhor dele manda ele trabalhar. A diferença, meu irmão, é que o seu Senhor... O teu Senhor te dá o melhor para comer nessa terra. O teu Senhor quer que você trabalhe no melhor lugar para você. O teu Senhor quer que você viva da melhor maneira possível. O teu Senhor quer o melhor para você. O problema é que você quer trabalhar onde você quer comer o que você quer viver do jeito que você quer ler a Bíblia e acreditar só naquilo que você quer. Ou seja, você diz que é servo, você diz que é escravo, mas você não segue aquilo que o seu Senhor quer que você siga. Aí o teu Senhor diz, olha, está aqui nas minhas escrituras todos os meus princípios. Cumpram os meus princípios que vocês serão presos nessa terra. Você cumpre os princípios? Não cumpre. Ah, pastor, mas eu discordo. Discorda. Princípio, meu irmão. Olha aqui. Existe um princípio estabelecido por Deus. Para falar a verdade, nós vivemos uma sociedade, por mais que o pior que ela seja, ela ainda
ela ainda está alicerçada sobre os princípios das Escrituras. Você sabia disso? Mesmo o mundo lá fora, ele segue os princípios das Escrituras. Se você ir lá fora agora e matar alguém, o que acontece com você? Você vai ser punido. Por que decidiram que matar não pode? Porque Deus disse que não pode. Se você lá fora no mundo, lá fora, as pessoas do mundo, se você for um mentiroso, você vai ser mal visto. Para as pessoas do mundo. Por quê? Porque eles decidiram que mentir não faz parte das normas deles. Amém? Está conseguindo entender? Porque eles seguem o que está alicerçado nas Escrituras, mesmo sem saber. Por enquanto. Porque vai chegar uma hora, e isso já está acontecendo, e tudo isso vai ser invertido. Mas ainda não. Ainda não. Quem está pegando? Então, toda vez que Deus entrega algo para você, alguma parte dele vai junto. Você tem que estar atento. Você tem que estar atento. Toda vez que Deus te dá uma bênção, algo dele vai junto. Quando ele soprou o fôlego de vida dentro do homem, uma parte dele foi junto. Você não pegou. Adão era um pedaço de barro lá, amém ou amém? Deus veio e soprou o fôlego de vida, a Neshama, fôlego de vida. Soprou dentro da narina do homem, amém ou amém? E o homem se tornou uma alma vivente. Nefesh, a alma vivente. Mas Deus soprou a Neshama, o fôlego de vida. Mas junto veio uma parte dele dentro de você, está aí até hoje. Pergunte para mim qual. Pergunte qual. Qual, pastor? O seu espírito. É parte de Deus dentro de você. O teu espírito não é teu. É por isso que quando você morre, o teu espírito volta para ele. Conseguiu pegar? Está no Gênesis 2 aí? Já estou terminando. Estou não, tem muita coisa aí. Posso te falar uma coisa? Na terra não existe ouro bom. Nem o ouro que existe na terra é bom. Todo o ouro que existe na terra é mau. Pergunte por quê? Por quê, pastor? Porque todo o ouro bom que estava na terra ele levou. Sabe o que ele fez? Pergunte o quê? Por quê, pastor? Uma cidade. Sabe o que ele fez com todo o ouro bom que existia na terra? Levou para o céu e construiu uma cidade com ele. Gênesis capítulo 2, você está aí? Verso 10. Gênesis. O ouro que ficou aqui é ruim. Qual que é o principal símbolo da riqueza? Qual que é o principal símbolo do dinheiro? O ouro. Ou seja, quando você deseja mais o ouro do que a Deus, está complicado, porque o ouro é mau. A riqueza é má. Você precisa dominar sobre ela. Deus não quer que você não tenha riqueza. Não é isso. Ele quer que você domine sobre ela. Porque a sua riqueza, olha aqui, deixa eu te ensinar. Enquanto você procura Gênesis aí. Gênesis é fácil de achar. Olha aqui. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você tenha muita riqueza. Mesmo com esse ouro mau aqui. Só que, se você pegar esse ouro mau e fazer ele trabalhar em favor do reino de Deus, meu irmão, ele te mata. É o bem, é o mal, na tua mão,
se transformando em... O problema é que a gente quer só barulho. Gênesis capítulo 2, verso 10. Nós já vamos sair do Gênesis já. É que eu entro no Gênesis e eu fico nele aqui um tempão, que é um dos meus livros favoritos. Gênesis e Apocalipse, dos meus favoritos. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Então está vendo aqui mais um texto para você aprender. Que o jardim não era o Éden. Tinha um jardim no Éden. Diferente. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali ele se dividia e se tornava em 4 cabeceiras. O nome do primeiro é Pison. Anota aí, o primeiro significa troca. Pison significa troca. Este é o que rodeia a terra de Havilá, onde há, e o ouro dessa terra é, se existe o ouro bom, existe o ouro ali há cristais e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. Anota aí, significa Vale da Graça. Gion significa Vale da Graça. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Cuxi, um outro dia a gente fala sobre isso. É a Etiópia. Porque um dos filhos de Cuxi foi morar na Etiópia, na região onde hoje é a Etiópia. E ali a cidade de Cuxi foi formada, por conta dele. Assim como Canaã. Canaã, a cidade de Canaã, se chama Canaã, porque um dos filhos de Canaã, foi habitar aquela região e fundou ali uma cidade, e aquela cidade se chama Canaã. A cidade da perversão. Perversão sexual. Aquela cidade era perversa. Os pais cometiam relações sexuais com os filhos com os sogros, com as esposas, com os maridos, com os primos, e ali era um pandemônio naquele lugar. Os filhos de Canaã. Tanto é que quando Moisés vai entrar em Canaã, lá no livro de Levítico, capítulo 17 e 18, Deus vai falar para Moisés assim: quando vocês chegarem lá em Canaã, não façam como os filhos de Canaã fazem. Aí ele vai falar lá um monte de regras sobre relacionamento sexual, homossexual, incesto, tudo isso. Porque era o que o povo de Canaã fazia. Todo dia a gente fala sobre isso. O nome do terceiro rio é Gidekel, que significa tigre. Este é o que vai em direção ao oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates, que chama produtor de frutos. Então, pastor, o que isso tem a ver com a nossa aula? Tem tudo. Alguém pode pegar um pouco d'água para mim, por favor? Então, esses rios, presta atenção, esses rios que formavam 4 cabeceiras, regavam o jardim. Ou seja, irrigava a casa de Adão, o tabernáculo de Adão e Eva do casal. Mas olha aqui, existem 4 desafios em cada um dos rios. Porque quando Deus construiu o lar de Adão, quando Deus construiu o seu lar, que a gente acha que não, né? A gente acha que a gente construiu as coisas. Você acha que você construiu a tua família, né? Não é? Quem acha que quando eu construí minha própria família? O escravo constrói alguma coisa para ele mesmo? Então, quando Deus construiu o lar do
homem, ele construiu o lar. Olha que para mim isso é muito forte. O lar foi desenhado como um santíssimo. A tua casa, o teu lar, é um santíssimo lugar. Ah, pastor, eu não sei se eu acredito. Apocalipse 22, a gente estava lá, presta atenção. Verso 3: e ali não haverá mais maldição. Então, olha aqui, se a árvore da vida é a que está dentro da tua casa, não foi isso que eu disse? Para te trazer saúde, o que mais que ela vai te trazer? Ali não haverá mais maldição, e nela estará o trono de Deus, e o do Cordeiro, e os seus servos. Aqui, seus servos, tem escrito servo na tua Bíblia? Está escrito servo? Risca aí e coloca escravo. Você não é servo, você é escravo. Então, Deus, quando construiu o seu lar, a tua casa, e isso inclui a sua provisão mensal que você recebe, nós estamos falando de finanças, Ele construiu como se fosse a própria casa dele, como se fosse o próprio lar dele, porque ali ele vai habitar, ali ele vai aparecer, ali a presença dele vai ser manifesta, porque um dia quando você casou, você disse assim para um sacerdote qualquer, eu não sei qual foi o sacerdote que você casou, mas você disse que ele abençoou o meu casamento, e ele abençoou o seu casamento, e então agora Deus habita ali. A família precisa ser regada, o ninho, o lar, o tabernáculo do homem precisa ser regado, a sua casa precisa ser regada, para que as suas bênçãos transbordem e alcancem as outras pessoas. Quem está aí? Amém. Mas a nossa casa é o pior lugar do mundo. Sabe qual que é um dos principais motivos de divórcio hoje em dia? Sabe qual é um dos principais motivos de divórcio? Está entre o top 3. Problemas financeiros. É uma das principais causas de divórcio. As pessoas se divorciam, as pessoas se separam, porque lhes falta consciência em relação à questão financeira. Não tem dinheiro, são dívidas, e o dinheiro. Olha o que a Bíblia vai dizer, olha só. Para Ageu. O povo de Israel voltou do cativeiro e começou a construir as suas casas. Reconstruir as casas, porque as casas estavam destruídas. Jerusalém foi invadida, destruída. Os judeus, hebreus foram levados cativos. E aí quando eles retornam, imagina, uma casa que passou por uma guerra. As casas estavam, então esses homens começaram a construir. Preste atenção. Esses homens começaram a construir, reconstruir as suas casas. Pedra, madeira, o jeito que estava. E o templo de Jerusalém, que tinha sido construído por Salomão, estava todo destruído. E tinha sido saqueado. Porque as nações invadiram Israel, olha aqui para mim. O templo de Israel, de Salomão, o templo de Salomão, existiam 10 piscinas de bronze. Pensa que eram onde tinham os banhos cerimoniais dos sacerdotes. Piscinas de bronze. Ele era todo feito em ouro. Aí imagina uma nação invade isso, o que acontece? Ela vai levar isso tudo embora. Bronze. Piscinas de bronze. 10 piscinas de bronze, sustentadas por 4 touros de bronze em cada ponta. Então isso foi saqueado e o templo estava, xexelento.
E os homens voltaram, começaram a construir suas casas, e Deus falou para ele assim: ô Ageu, vai falar lá para esse povo, que esse povo está reconstruindo as casas deles. A casa desse povo está agora com pedra bonita, com madeira bonita, só que a minha casa está em ruínas. E aí ele vai dizer assim: e esse povo não faz o que tem que ser feito, não oferta, não dizima, só pensa em reconstruir as suas casas. E olha o que ele vai falar: que o salário deles é como um saco furado embaixo, que eles colocam o dinheiro e sai tudo por baixo, porque eles estão mais preocupados com a casa deles do que com a minha. Aí ele vai dizer aquilo que você conhece bem: diga para eles reconstruírem o meu templo, mesmo com pedra, mesmo madeira, não importa. Porque a gente disse: o povo falou que nunca vai conseguir reconstruir o templo na glória de Salomão. E aí Deus vai falar para ele assim: olha, peça para que o povo construa com pedra e madeira mesmo. E erga para mim uma casa em condições, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É claro que ele estava dizendo: como que a glória da segunda casa vai ser melhor que a primeira? Se a primeira casa se o primeiro templo de Salomão era toda essa riqueza esplêndida, como que a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira? Porque Jesus entrou dentro dessa segunda casa. É o templo de Zorobabel, é o templo que Jesus entrou. Então, quando Ageu disse: olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, era porque, olha, o templo de Salomão, ele era muito espetacular, ele era cheio de ouro, ele era cheio de pedras preciosas, era cheio de mármore, aquele carvalho, imagina aquelas coisas maravilhosas. Só que eu entrarei na segunda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que o povo, o salário deles era como um saco furado. E às vezes a nossa vida financeira está assim, né? O nosso salário parece que cai num saco furado. Não se manifesta aí não, meu irmão, para não se entregar. Mas olhem, há algo errado. Precisa ser corrigido. Deus não quer que você viva a sua vida com um saco furado. Olha aqui, meu amigo. Imagina que você vai chegar para evangelizar alguém. E alguém fala: ô meu irmão, fala para você. Precisa cuidar de você primeiro. Está perto de eu. Que Deus é esse, irmão? Você segue? Deus não quer que os seus filhos vivam com um saco furado. É assim que a gente, claro, passamos por desertos. Só que os desertos, olha aqui, eles têm data para acabar. Quando que é que o deserto acaba? Pergunte para mim quando. Quando eu aprendo a lição que Deus tem para mim. Porque você só vai para o deserto quando Deus tem algo para te ensinar. Quando você aprende aquilo que Ele tem para te ensinar, o deserto acaba. O problema é que a gente vive anos no deserto, sem aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar. E aí você não sai do deserto nunca. O povo de Israel andou 40 anos no deserto. Quantos anos? 40. Sabe qual era a distância se eles fossem a pé do Egito até Jerusalém? 40 dias. Mas teve que andar 40 anos porque não aprendia a lição que Deus tinha para eles. Está conseguindo pegar ou não? Então essa árvore da vida, ela produz quantos frutos? 12 frutos. O nosso ano só tem 12 meses por causa disso. Quantos anciãos tem no céu? 24 anos. O dia só tem 24 horas por causa disso.
Você achava que era tudo muito aleatório para ter Deus nisso. Meu irmão, quando Deus está no controle de tudo, Ele está no controle de tudo. Os 24 anciãos são um relógio. São um relógio das nossas bênçãos. E o tempo da árvore da vida marca os meses. Então o rio Pison, presta atenção, ele estava à volta das terras de Avilá. Ou seja, as conquistas que os próprios filhos precisam ter. Olha aqui, Deus quer que você seja um conquistador. Deus, Ele quer que você seja um conquistador, que você saia para conquistar, que você saia para vencer, que você se movimente para ganhar, que você se movimente para poder ser luz dessa terra. Mas a criançada hoje, mano, eles querem ficar dentro de casa no conforto, tranquilo. Não, eu quero me envolver. Eu quero me envolver, porque isso aí está muito trabalho. Aquela fulana lá, eu não quero saber de Jesus. Olha, eu não quero. Meu irmão, imagina se os 12 discípulos tivessem esse pensamento, você não estava aqui hoje. E detalhe, eles só morreram por isso, tá vendo? E detalhe, eles foram comidos vivos por isso. Porque queriam ser conquistadores, porque queriam levar a palavra, porque queriam ir para cima, porque queriam vencer. Mas a gente não, aqui está tudo tão bom. Olha que eu tenho aqui minha terrinha, eu tenho aqui meu carrinho, me leva para onde eu vou, eu tenho aí um pastorzinho vivo, eu amo tanto, a igrejinha nossa aqui pequenininha, não deixa assim, não, meu irmão. Deus quer que a gente saia dessa igreja aqui, que vá para uma maior. Deus quer que você saia para conquistar e ganhar almas. Deus quer que você saia para criar novas coisas, que você vá conquistar o mundo, que você vá falar de Jesus, que as pessoas olhem para você e falem, ei, tem alguma coisa diferente nesse fulano aí. A gente tem que se movimentar, meu irmão. Então, o rio, você anotou o nome dele? Pison. Você anotou o nome dele? O que significa o nome dele? É a troca. Então, ele te dá o poder para que você troque isso, e que você conquiste isso, que você corra atrás disso, que você lute, que você vença, que você busque os talentos. Lembra da parábola dos talentos? Deus te deu um talento, irmão. Multiplica isso. Multiplica isso. Olha, pastor, eu quero alcançar a África, eu quero alcançar a América, eu quero alcançar a Ásia. Olha, eu quero fazer algo por Jesus. Então vá. Se você não pode ir, então invista em quem pode. Para nos envolver, irmão. Nós temos aqui mesmo na nossa própria igreja, meu irmão. Você nem precisa ir muito longe. Tem aqui oferta aqui, dos missionários. Não é que eu esqueci o nome, mas é o Paulo. Está aqui, meu irmão. Você sabia que se você colocar aqui 10 euros, 5, não sei, whatever, e esse dinheiro aqui conquistar uma alma lá, você tem parte dela? E quando você chegar lá no céu, Jesus vai te recompensar por ela? Dá para fazer mais ou não dá? A gente não precisa se movimentar e ser conquistadores ou não dá? O problema é que a gente, é que o meu já é tão pouco para mim. Olha só, teve uma mulher que ela entregou tudo que ela tinha. E tudo que ela tinha eram 2 moedas. Dá para fazer mais, irmão? Dá para fazer mais, irmão? Dá para fazer mais. Dá para alcançar mais vidas. Dá para fazer. Se você não pode ir, então invista em quem pode.
Aí vem o pastor aqui, olha aqui, vem o pastor aqui, eu vou falar tudo que eu tenho que falar, estou aqui para ensinar você. Aí vem o pastor aqui, o último que veio aqui, que trouxe aquele senhorzinho, como que era o nome dele? Não, o Bruno é senhor, gente, se o Bruno é senhor, eu estou morto. O outro que veio, como que chama, pastor? Aquele que veio aqui, o pregador lá da O Bruno. Não, o pregador lá da sede, senhorzinho, que veio aqui pregar aqui, esse tempo atrás, trouxe um monte de livro. João Carvalho. João Carvalho. Aí Vem um homem de Deus aqui, traz um livro que você comprou quantos? eu comprei. Não, mano. Esse foi pra ele. Está conseguindo compreender o que eu quero dizer? Aí o homem de Deus vem aqui, traz uma palavra de Deus que poderia ter mudado a tua vida. Poderia ter sido divisor de água da tua vida. E aí ele traz um material e você abençoa o homem de Deus? Não. Ele passa direto. Eu vou passar por trás dele aqui, porque dá para fazer mais ou não dá? Dá para fazer mais. O problema é que a gente acha que essas coisas não servem para nada. Ah, só quer meu dinheiro, olha aqui. Ah, então quer dizer que Deus só quer meu dinheiro. Deus quer você, Deus quer o teu marido, Deus quer o teu filho, Deus quer a tua casa, Deus quer o teu carro, Deus quer o teu dinheiro, Deus quer tudo. A questão é que ele começa pedindo o que tem menos valor. O que menos importa para Deus é o teu dinheiro. O que menos importa para ele é o teu dinheiro. Mas ele começa pedindo o que menos importa. Porque quem é fiel no pouco é no muito. Você só pode ser fiel no muito se você for fiel no pouco. Se você não dá para Deus nem o teu dinheiro, nunca que você dê a tua vida. Se você não deu para Deus nem o seu dinheiro, nunca que você deu o teu filho. Já conseguiu compreender a diferença? Ah, entreguei minha vida para Jesus. Não entregou nada, você não é dizimista. Você não é ofertante. Quando o irmãozinho que vem aqui pregar, você sai correndo porque não quer passar vergonha, porque não comprou o livro. Ah, entreguei minha vida para Jesus. Não entregou não, irmão. Entregou, irmão. Com certeza não. Com certeza não. Olha aqui, posso ser mais fundo? Você vai ter amor nas minhas palavras? Vai mesmo? Se você não é dizimista, você não teme a Deus. Está na Bíblia. Se você não teme a Deus, você não entregou a tua vida para Ele nunca. Você não entregou nada. Nós vamos falar mais sobre isso quando chegar no dízimo. Outra coisa, vou falar tudo aqui, vou entregar tudo. Como serve a Deus se não teme a Ele? Primeiro requisito para fazer qualquer coisa na igreja, dizimista ou não. Se eu colocar uma pessoa que não dizima, para cantar, para pregar, para falar, como? Eu vou colocar uma pessoa que não teme a Deus. Empresários, eu falo para terceiro. Vai fazer negócio, veja se a pessoa é dizimista primeiro. Não faça negócio com quem não é dizimista. Não faça. Escuta, a gente vai falar sobre o dízimo. Vamos tirar fundo do dízimo. Mas tem que começar a arrancar umas escalas dos seus olhos. Você compreender o real significado da coisa. E não estou falando de lei, tá vendo? Não? Estou falando de princípio. Princípio. Ah, mas então tem que dar o dízimo, então porque o pastor lá não confia. Aí, se você não honra o teu pastor, Deus está fazendo o que aqui? Ah, porque eu não confio no homem. As pessoas falam isso. Eu não dizia porque eu vou dar o dinheiro para o homem, eu não sei o que ele vai fazer com o meu dinheiro, mas eu sou sacerdote. É o homem que Deus colocou na tua vida. Se você não honra ele, você vai honrar Deus. Como que você, olha aqui para mim, todos.
Se você não consegue honrar o homem de Deus que você está vendo, como você vai honrar a Deus que você não está vendo? A igreja toda tinha que estar aqui ouvindo isso. Mas eu vou falar um dia, como Deus quiser. São princípios. A gente vive o princípio ou não? Vamos viver o princípio ou não? Vamos viver como Deus quer ou não? Ou vamos brincar e fazer do jeito que a gente quer? Vou fazer do jeito que eu quero. Não, meu irmão, do jeito que você quer, Deus não quer. Vou falar de novo, do jeito que você quer fazer, Deus não quer. Por quê? Um Deus soberano, supremo e eterno, que definiu como tem que ser feito, não vai aceitar o seu jeitinho de fazer. Ai, pastor, tela mais chata, você está pegando no nosso pé. Lembra que eu falei que eu tenho que desconstruir tudo que você fez? Para eu te ensinar algo novo, eu preciso destruir e desconstruir tudo que você tem construído na tua cabeça. E ainda vou falar mais. Posso falar mais? Em relação ao dízimo. Não sei se eu devo. O dízimo nunca foi para pagar contas de luz. Dízimo não é para construir parede. Dízimo não é para comprar cadeira. Dízimo não é para comprar microfone. Dízimo não é para nada disso. Não é para nada disso. Sabe com que você faz isso? Com a oferta. O dízimo ele foi criado para quantas pessoas? 7 tipos de pessoas. Para o levita, para o cantor, para o porteiro, para o sacerdote, para a viúva, para o órfão e para os estrangeiros. É para isso. O dízimo é para essas pessoas. O estrangeiro que mora na terra não pode ter família e tem que temer a Deus. A viúva não pode ter filho mais velho. Se tiver filho mais velho de 20 anos, já não pode. E o órfão. 3 tipos de pessoas que não atuam diretamente no templo. E as outras 4 que são os ministros do templo. É para essas pessoas que são o dízimo. Só que a gente pegou o dízimo para pagar a EDP. Para comprar microfone. Quando você precisar de oração, você vai lá e pede o microfone. Quando tiver com dor de barriga, encosta na parede e fala para a parede te abençoar. Vamos chegar lá. Você vai compreender. Fica firme, irmão. Você vai entender. Por quê? Disso. Amém ou não amém? Então, Avilá é a terra do ouro, das pedras preciosas e dos cristais. Amém ou não amém? Vimos aí no texto. Ou seja, é por esse rio que você conquista Avilá. Ou seja, em Avilá estão os filhos e as suas heranças e as suas vocações familiares. Então, presta atenção. Dentro da tua casa estão os maiores tesouros da tua vida. Eles estão escondidos em Avilá. Avilá significa o quê? Ouro bom. Oi? Ouro bom? Ouro bom. O seu tesouro está escondido dentro da tua casa. As maiores riquezas estão dentro da tua casa. Estão
escondidos nos teus filhos, estão escondidos no seu marido. Ah, no meu marido, sim, no seu marido. Deus colocou dentro dele um tesouro. Na minha esposa, você não conhece a minha esposa é manejada, não. Dentro dela, dentro dela está escondido os tesouros de Deus para a tua vida, meu irmão. Eu sei que é difícil a gente olhar. Olha. O teu marido, mulher, é aquele que te leva para a presença de Deus. Quando ele está na presença. O melhor lugar que a mulher tem para encontrar o marido é na presença de Deus. Porque quando ele está na presença de Deus, ela vai atrás dele. E ela vai atrás dele aonde? Você não pegou, vou falar de exato. O melhor lugar para a mulher procurar o marido é quando ele está na presença de Deus. Porque quando ela vai atrás dele, ela está. E o melhor lugar para a mulher, para o marido encontrar com Deus é onde? É na mulher. Porque a mulher é um tipo do Espírito Santo. Ou seja, toda vez que a tua mulher fala algo para você, meninos, olha, ouve bem. Porque elas são um tipo do Espírito Santo. Olha só, pega lá depois o texto da mulher virtuosa em Provérbios, você vai ver que as mesmas características dela são as características do Espírito Santo. Ou seja, as riquezas do teu lar precisam ser conquistadas. Os seus filhos precisam ser conquistados. A sua família precisa ser conquistada. Porque o bison rodeia a terra do ouro. O bison, que é a conquista, rodeia a vila, que é a terra do ouro. Ah, pastor, mas meu marido ainda não é de Jesus, mas vai ser. Vai conquistá-lo. Vai conquistá-lo. Meu marido ainda não é de Jesus, minha esposa ainda não é de Jesus, não importa, vai ser. Vai conquistá-lo. Faz um voto. Já expliquei aqui, vou explicar de novo. Sabe o que é um voto? Quando você faz um voto, você coloca a responsabilidade de Deus. Você fala, o negócio é o seguinte: eu quero meu marido para Jesus. Então eu vou fazer um voto aqui. Quando você faz o voto e quando você paga o voto, você está dizendo para Deus assim, ó, agora é contigo. E ele assume essa responsabilidade. É por isso que ele diz, quando você fizer um voto, você paga. Porque a minha parte vai ser feita. Faz um voto, meu irmão. Seu filho, seu parente, seu primo, não sei quem. São as riquezas da sua vida. São as riquezas da sua casa. Eles precisam vir para Cristo. Ore por eles. Oferte na vida deles. Faça voto por eles. Para vocês compreenderem, irmão. Quando foi a última vez que você fez um voto? Olha para baixo, meu irmão. Quando foi a última vez que você fez um voto com Deus? Façam votos com Deus. Isso vai aumentar o seu relacionamento com Ele. Porque quando você faz um voto, você diz para Ele, ó Senhor, eu confio em que o Senhor vai fazer. Ou seja, eu confio só contigo. Ou seja, há uma possibilidade de relacionamento de você com Deus. Vou te ensinar como faz um voto. Hoje não, outro dia. Você não pode fazer um voto. Faz mais que eu, velho. Só mulher vai fazer um voto essa pessoa. Minha esposa nisso. E olha, ela acaba. Ela fez um voto, pode esperar. Pode esperar. Já contei a história do emprego, não contei? Eu nem sabia. O pessoal me ligou do nada me oferecendo um excelente emprego. Onde eu estou hoje?
não sei quem que me conhecia, que me indicou para trabalhar na empresa que eu queria. Achei muito estranho isso. Passei a mão no telefone. Esse voto que você está fazendo aí, por acaso é para a minha vida profissional? Ah, é. Vou parar. Eu já resolvi. Amém ou não amém? Gion. O Gion é um rio subterrâneo. Por isso que o pessoal fica procurando ele aí, né? Esses arqueólogos e tal, eles estão tentando encontrar o Jardim do Éden mediante a localização dos rios, né? Mas o Gion é um rio subterrâneo. Nunca vão encontrar ele, porque ele passava por debaixo. É um rio invisível, é um rio por debaixo da terra. Ele rodeia, olha aqui, o Gion rodeia a miséria. Então, o Gion, ele vem por aqui e ele rodeia a miséria. A miséria está aqui, amém ou não amém? A miséria quer entrar aqui na tua vida de qualquer jeito, está vendo? A miséria quer entrar no teu Éden, está vendo? Ele rodeia e não permite que ela entre. Você lembra de Jó? Sim. Lembra de Jó? Abre lá, Jó capítulo 1. Estou terminando, agora é verdade. Abre ali a Bíblia no meio dela assim, ó. Você vai sair no livro de Salmos, amém? Aí você volta um para trás. Todo mundo achou Jó? Verso 9. Você conhece a história, né? Posso avançar aqui, né? Satanás estava dando um rolezinho por aí, na terra. Porque é isso que ele faz? Ele dá volta na terra, ele passeia pela terra. Satanás mora na terra? Você já aprendeu. Satanás não mora na terra. Não caiu na terra, ele não está na terra. Ah, mas na Bíblia diz que ele caiu. Eu caí da bicicleta e não significa que eu morava nela. Satanás não está na terra, ele passeia por ela. Hein? Então ele estava passeando pela terra e foi lá falar com Deus a respeito de Jó. Verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porque Deus tinha dito para ele assim: você vê o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se afasta do mal? Aí o Satanás disse isso aí para ele: mas ele tem o Senhor em vão, ou seja, ele não tem o Senhor em vão. Olha o que ele vai dizer agora no verso 10. Porventura, tu não cercaste de sede a ele, a sua casa e aos seus bens? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Havia ao redor, presta atenção, havia ao redor de Jó, presta atenção, ao redor de Jó. Pô, meu irmão, isso aqui é forte, viu? Havia, Jó, amém ou não amém? Jó, eu vou desenhar ele grande, né? Ô Jesus, Jó. Então aqui é Jó, amém ou não amém? Aqui é Jó. Havia ao redor dele uma cerca de fogo. Havia ao redor da família dele uma cerca. Havia ao redor dos bens e do patrimônio dele. Satanás não conseguia alcançar. Jó, a família e os bens, o patrimônio. Satanás tentava, mas não conseguia. Por isso que ele diz: você não cercou ele, a família dele,
os bens dele, eu não consigo tocar. Por quê? Pergunte para mim primeiro. Por quê, Você pastor? sabe o que esse homem fazia? Ele era reto, ele era íntegro, ele era temente a Deus, e ele se afastava do mal, amém? Mas sabe o que é que fazia isso de tudo? Ele levantava, Jó, ele levantava de madrugada e ia oferecer sacrifícios, oferta pelos filhos, pela esposa, pelas noras. E ele falava: olha, vai que meus filhos pecaram contra Deus, então, Senhor, eis aqui uma oferta por eles. Todos os dias. Mas você não, meu irmão. Você vai entregar uma oferta aqui no domingo. Já é difícil. Aí depois quer que Deus proteja do mal. Quer que Deus prospere. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. E o seu gado se tem. Vamos falar sobre o Jó também quando chegarmos nas ofertas. Jó talvez foi um dos homens mais poderosos do mundo antigo. Poderosos. Temente a Deus. E ofertava pelos filhos, ofertava pela esposa, ofertava pela casa, ofertava pelos gados, ofertava. Oferta, meu irmão. E oferta. A gente não oferta nem por nós. Não oferta nem pelo ímpio do meu marido que não quer aceitar Jesus. Não oferta nem pelo meu filho que está enfiado no embora. Não oferta por nada. Não vai longe não, irmão. Não vai conseguir. Quem está aí? Mas são os seus principais tesouros. Seus principais tesouros são a sua família, esta pela qual você não oferta. Oferta, meu irmão. Eu falei aqui, já ensinei para vocês aqui. Quando você for ofertar no domingo, na sexta, dê um destino para a tua oferta. Fala: Senhor, essa oferta aqui é pelo ímpio do meu marido, é pela megera da minha esposa. Olha aqui, toma aqui, Senhor, muda a vida dela, transforma a vida dele. Olha aqui, Senhor, traz o meu filho para Jesus. Está aqui o meu filho. Quem lembra de Ana? Vou terminar com a Ana. A Bíblia vai dizer que Eucana tinha duas mulheres. Quantas mulheres? Ele era casado com duas mulheres, Penina e Ana. Só que a Bíblia vai dizer que ele amava a Ana. Só que quem tinha filho era a Penina. Então, a Bíblia vai dizer, a Bíblia não vai dizer, a Bíblia vai nos ensinar que eles subiram ao monte para ofertar a Deus. Amém ou não amém? Flávio José, historiador judeu do primeiro século, e outros historiadores vão dizer que Ana foi com Eucana e Penina aproximadamente durante 24 anos ao mesmo monte. Quantos anos? Sim. E a Bíblia vai dizer que Eucana dava para Ana a melhor oferta. Então, ele dava uma oferta para a Penina: ó, vai lá, essa é a sua oferta, entrega lá no sacerdote. E dava uma oferta para Ana, vai lá, só que para Ana, ele dava uma oferta generosa. Para a Penina, faz conta, ele dava 10 euros, toma, vai lá a oferta de 10 euros. E para a Ana, ele dava 200 euros. Vai lá. Ou seja, durante 24 anos, Ana foi e entregou a melhor oferta. Preste atenção, isso aqui pode mudar a tua vida, mudou a minha. Ou seja, durante 24 anos, Ana foi com a melhor oferta, pedindo para um filho. Por quê?
porque os filhos de Penina e Penina provocavam Ana, e ela ficava triste naquela época. Hoje é assim, naquela época, uma mulher que não tinha filhos, ela era rejeitada, ela era zombada, diziam que ela era um fruto seco, era péssimo. Então ela sofria na mão de Penina e dos filhos, amém ou não amém? Então durante 24 anos, quantos anos? Ela subiu com um coração sincero, com um coração honesto e com a melhor oferta, amém ou não amém? Então ela tinha o coração, ela tinha fé e ela tinha a melhor oferta. Durante 24 anos. Nada aconteceu. Imagina você, irmão, 24 anos, com a melhor oferta, com fé, e nunca acontecia. Estou te dizendo aqui, porque ela ofertava pela família. Você precisa aprender isso. Ela ofertava para ter um filho, ela ofertava pela família. Até que um belo dia, depois desses 24 anos, ela foi com a melhor oferta, com fé, com o coração sincero, e ela parou ali e ela começou a clamar, que ela já não aguentava mais. E ela começou a clamar, e a Bíblia diz que ela balançava, e ela balbuciava palavras. E aí, o sacerdote, ele está encostado e vê ela ali naquela, clamando mesmo. Ele falou: essa mulher aí está, ó, está bêbada. E a Bíblia diz que ele foi, porque ele achou que ela era como os filhos dele. Porque assim, as pessoas tendem a medir os outros pela sua própria régua. Então, ele achou que ela era bêbada. Então ele foi até ela. Já vai separando a sua oferta aí. Ele foi até ela e disse para ela assim: ei mulher, para longe daqui com a sua bebedeira. Enxotou ela do templo. Sai daqui, sua bêbada. Se é hoje em dia, a mulher já dizia. Ah, vai para a igreja, esse pastor não fala comigo. Mas não, foi chamada de bêbada, foi enxotada do templo. E ela disse: não, meu Senhor, é que eu há 24 anos venho aqui, entrego a minha oferta, presta atenção, e nunca sou atendida. Ou seja, ela tinha a melhor oferta, ela tinha a fé e não tinha sido atendida. Eli, o sacerdote se comoveu daquilo e falou: olha, seja concedido o seu pedido. E a Bíblia vai dizer que naquele ano ela engravidou. O poder de uma oferta. Você pode ter a melhor oferta, você pode ter a maior fé do mundo, mas se não tiver um sacerdote, nada acontece. Se o sacerdote não abençoar a tua oferta, nada acontece. Fique de pé em nome de Jesus. Experimenta isso, meu irmão. Olha, eu preciso trazer meu filho para Jesus. Faz o seguinte: já ofertou por ele uma vez? Não, experimenta. Separa a sua melhor oferta. Venha com fé. Entregue nos pés do Senhor. E que o sacerdote abençoe. E olha aqui, eu profetizo em nome de Jesus. Vai acontecer. Amém. A gente tem que começar a fazer essas coisas, irmão. A gente vive pela fé, eu já falei para vocês. Quando eu vou olhar um carro, eu já chego, eu vou lá na concessionária, eu estou passeando e tal, eu já meto a mão no carro, eu falo: você quer ver o nome de Jesus? O pessoal vê, acha que a gente é doido. Mas é assim, irmão. Eu, quando comprei minha casa no Brasil, eu ia Lucila, a gente é tudo meio doido. A gente já ia já com óleo na mão. E a gente ia visitar as casas e a gente jogava óleo nas paredes, falava assim: em nome de Jesus, vai, e o corredor virava para lá e ia para cá. E jogava óleo, Joaninha, em nome de Jesus. Não tinha luz, não, vamos para cá. E vendi. E comprei óleo. Eu não sei comprei, né, irmão?
lá fora falam que a gente é doido, mas a minha Bíblia diz que isso não é loucura, isso é poder. Amém. Glória a Jesus. Feche os seus olhos, pega o seu ofertão de Deus, em nome de Jesus. Dê um destino para ela. Nessa noite você vai dar um destino para ela. Eu não sei o que é que você precisa. Eu não sei o que é que você quer. Eu não sei o que é que você deseja. Eu não sei o que é que você precisa. Mas dê um destino para ela.